Nessas aulas introdutórias, nós iremos falar de alguns conceitos básicos da eletricidade. Conceitos sobre corrente, tensão, os resistores e capacitores, porque utilizaremos esses conceitos nas nossas simulações. E nessa aula de hoje, nós iremos dar abertura ao conceito de corrente elétrica, o que vem a ser a corrente elétrica. E ao final dessa aula, você será capaz de compreender o que é a corrente elétrica, entender o fluxo ordenado de elétrons e aprender a medir a corrente elétrica. Vamos a mais uma aula de hoje. E toda vez que formos falarmos de corrente elétrica, nós devemos ir a fundo na menor estrutura que compõe os materiais. E neste caso é o átomo. O que vem a ser o átomo? O átomo é a unidade básica da matéria, que consiste de um núcleo central de carga elétrica positiva. No nosso núcleo do átomo, nós temos as cargas positivas e é envolto por uma nuvem de elétrons. Os elétrons, eles são as cargas negativas, ok? O núcleo é composto por prótons e nêutrons. Os elétrons estão ligados ao núcleo por uma força eletromagnética. Então, aqui nós vamos exemplificar. Eu tenho aqui a imagem de um fio de cobre. E o que seria o átomo? O átomo seria a menor estrutura que compõe esse nosso material aqui. Se pegarmos um pedaço desse fio de cobre e cortar ele ao meio, ia sobrar uma parte. Se pegarmos essa parte e novamente dividir ao meio, ia sobrar outra parte aqui menor. E se cortarmos essa parte aqui, sobraria outra menor. Se fizermos essas divisões sucessivas, nós iremos chegar à menor unidade que compõe esse material aqui, que é o átomo. E de acordo com essa ideia agora, vamos fazer uma análise de como é que funciona o átomo. Eu vou dar um super zoom aqui. E chegamos à nossa menor unidade aqui, que é o átomo. Aqui é uma imagem representativa de mais ou menos como é o átomo. O núcleo do átomo é composto por prótons, aqui os prótons, e os nêutrons. E aqui está concentrada as cargas positivas desse nosso átomo. Em volta das cargas positivas ou do núcleo, nós temos os elétrons, que eles são compostos pelas cargas negativas. Então, aqui nós temos os elétrons que estão girando em torno do núcleo do átomo, que são atraídos por uma força eletromagnética, ou seja, nós temos cargas negativas em volta do átomo e temos cargas positivas no seu centro. A mesma quantidade de cargas positivas do centro é a mesma quantidade de carga negativa que está em volta desse nosso átomo. Então, essas cargas elas se atraem. Por isso que os elétrons eles sempre estarão girando em volta do núcleo sem se perder ou sem sair da órbita do núcleo, ok? Aqui eu tenho uma melhor imagem sobre o átomo, que é assim, na verdade, que ele se encontra lá. O núcleo ele vai estar parado e os elétrons eles vão estar girando nas suas órbitas aqui em volta do núcleo constantemente sem parar. E aqui nós temos uma representação de um pedaço do fio de cobre e eu tenho aqui uma representação dos átomos nesse fio de cobre. Temos aqui alguns átomos. Nós estamos simbolizando agora os átomos através dos elétrons. Então, esses elétrons que estão girando aqui em volta dos átomos, eles não saem do seu átomo aqui. Ele está ligado ao núcleo por uma força eletromagnética. Mas quando aplicamos uma força externa nesses átomos aqui, essa força, quando suficientemente, ela vai remover os elétrons que estão nas camadas superiores do nosso átomo. Então o elétron ele vai sair daqui e vai para o próximo átomo. E essa força continuando, ele vai removendo elétrons, jogando para as próximas camadas dos próximos átomos. A ponto de que aqui nesse átomo vai ficar uma lacuna, ou seja, vai ter uma falta de elétrons aqui. Só que novos elétrons vão ocupando aquele espaço vazio. E esses elétrons eles começam a se movimentar dentro desse fio. A corrente elétrica, nós assim chamamos o fluxo ordenado desses elétrons em movimento dentro desse nosso condutor aqui. Logo, quando temos os elétrons
se movimentando agora de forma ordenada em uma direção única, não exatamente como estão aqui se movimentando em volta do seu núcleo ou dentro aqui do seu átomo, mas quando eles estão aqui se movimentando, fazendo um percurso ordenado, a esse percurso ordenado nós chamamos de corrente elétrica. E vale ressaltar que os átomos, eles não se movimentam, eles ficam rígidos aqui, parados. O que se movimenta são os elétrons. Então, assim eu tenho que uma bateria ou uma fonte de tensão, ela tem um polo positivo e um polo negativo. O que ocorre aqui é que no polo positivo nós temos átomos que em sua última camada, a camada de valência, está faltando elétrons. Então, como vimos lá, os átomos eles estão balanceados. A quantidade de carga positiva no seu núcleo é exatamente igual à quantidade de cargas negativas que circulam a sua órbita. Ele está eletricamente neutro, porque a quantidade de cargas positivas é exatamente igual à quantidade de cargas negativas. Mas quando nós temos uma quantidade maior de cargas positivas, e isso ocorre pela remoção de elétrons, se removermos um elétron desse átomo, ele vai ficar com um exemplo aqui, 3 cargas positivas e 2 cargas negativas. O que vai acontecer é que esse átomo ele vai ficar carregado positivamente, porque ele tem mais cargas positivas. O mesmo ocorre quando nós acrescentamos elétrons nesse nosso átomo. Se acrescentarmos um número maior de elétrons, esse nosso átomo vai ficar carregado negativamente. Aqui ele vai estar carregado positivamente e nessa situação aqui ele vai estar no seu estado neutro. E uma bateria é mais ou menos assim que funciona. Nós temos átomos do lado positivo que perderam elétrons e nós temos átomos do lado negativo que estão carregados de elétrons em sobra. Quando nós conectamos um fio do lado positivo para o lado negativo, o que vai acontecer? Esses nossos átomos aqui eles vão tender a estar neutro, a se balancearem. Ou seja, a falta que tem aqui e o excesso que tem aqui vai tender a se equilibrar. Então, nós vamos ter um fluxo de elétrons vindo para o polo positivo, o lado que está faltando elétrons. Para você identificar qual é a quantidade de corrente elétrica que está percorrendo o nosso circuito aqui, nós devemos conectar aqui ao nosso circuito um amperímetro em série, ou seja, nós pegamos o fio, colocamos no nosso amperímetro, a saída do nosso amperímetro, nós colocamos novamente no polo negativo. Ou seja, o fluxo desses elétrons aqui passando pelo nosso amperímetro vai nos possibilitar fazer a leitura da quantidade de elétrons ou da quantidade de corrente elétrica que está passando naquele circuito. E a quantidade de corrente elétrica, utilizamos a letra I de intensidade elétrica. Ou seja, a nossa intensidade elétrica ela é medida em ampere. Ok? Vamos a alguns testes no nosso laboratório virtual agora.